Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem, graças a Deus, com Bom o dia. senhor. Que bom. Pessoal, eu já comecei a gravação, a gente já vai começar a nossa aula de hoje, tá? Só lembrando sempre, né, que ainda tem atividades lá que vocês podem realizar, não deixar acumular, porque na semana que vem nós já encerramos esse segundo componente, né, que é relacionamento interpessoal e comunicação, né? Então, se vocês puderem ir fazendo o quanto antes as atividades para não deixar acumular. A outra a gente tinha um mês, né? Então dava para ir acumulando e dando para fazer nos finais de semana. Mas esse, no caso, a gente encerra no dia 15. Então, se vocês puderem ir atualizando, não deixando acumular, é igual eu falei na aula de ontem. O bom seria se vocês terminassem a aula e já fizessem a atividade do dia, porque parece que quando vocês fazem assim, vocês conseguem escrever mais, falar mais, porque o assunto ainda está mais fresco, né, na cabeça de vocês. Já vou projetar aqui a nossa tela de hoje. Hoje a gente vai falar de um tema que, de certa forma, a gente já falou um pouco sobre ele, tá? Que é sobre equipe. Só que a gente vai falar sobre uma vertente diferente, né? Que é a dinâmica de equipe. A gente não vai fazer nenhuma dinâmica hoje, né? Mas a gente vai ler sobre, vocês vão pesquisar sobre, e na semana que vem a gente vai fazer uma dinâmica em grupo, mesmo sendo online. A gente vai fazer uma dinâmica em grupo para que vocês entendam o que que é isso e para que que serve esse processo de dinâmica dentro de uma organização. Vocês já conseguem ver a minha tela aí? Sim, Sim? Então, isso aqui, essa primeira, os slides eu vou colocar lá, uns slides que eu peguei da professora Adriana, está disponível na internet, mas eu baixei ele, vou colocar lá disponível para vocês, que ele sintetiza bem aquilo que eu quero trazer para vocês. Esses primeiros slides são coisas que nós já falamos, tá? Só que para a gente falar, então, do assunto de hoje, que é dinâmica de grupo, a gente vai passar um pouco em cada um desses assuntos de novo. Não vamos detalhar eles de novo, a gente só vai falar um pouco, né? Isso aqui a gente falou disso quando a gente falou de aqui. Por que que nós estamos em grupo, né? Porque é tão comum que nós unimos as pessoas, né? Unimos com outras pessoas para executar algumas coisas. Porque a gente tem, aí aqui fala não só no sentido profissional, mas o slide dela também caminha no sentido pessoal. Então a gente sabe que o indivíduo ele tem dificuldade de realizar as tarefas sozinho, né? Ele precisa de um grupo para que ele tenha mais competências para realizar determinadas atividades. Então a gente falou isso na aula de trabalho em equipe, não sei se vocês lembram, que no mundo moderno, né, nesse mundo contemporâneo, o mercado de trabalho ele exige muitas habilidades. E por exigir muitas habilidades, nós precisamos de mais pessoas. É o que está no último ponto aí embaixo. Ó. Potencializam o alcance de metas coletivas pela soma de esforços e de competências. Esses três primeiros são mais pessoais, mas também fazem sentido. Estímulo de prazer, contato, aprendizagem social, mas para nós, enquanto empresa, enquanto assistente, é que quando você está em grupo, você consegue melhores resultados, ou você consegue atingir suas metas para que você chegue no seu objetivo final, tá? Porque a dinâmica, que é o que a gente vai falar hoje, ela é feita em grupo, né? Ela é feita para que o grupo tenha maior coerência. Então, se você tem um grupo, se você está numa empresa, você faz parte de um grupo menor, e esse grupo não está dando certo, ou ele está com problemas, a gente tem aí a dinâmica, algumas dinâmicas, né? Vocês vão pesquisar sobre dinâmicas hoje, que podem ajudar a melhorar as relações entre o grupo, tá? Então, hoje a gente fala de dinâmica para que vocês entendam que não é porque o grupo vai mal que ele precisa continuar indo mal. Vocês podem, por meio de dinâmicas, propor algumas coisas. Isso aqui vai muito de encontro com o último componente nosso que fala um pouco de RH. Mas quem é responsável por essas questões dentro da organização são os gestores de recursos humanos. Então aqui tem vantagens e desvantagens de se trabalhar em grupo. A gente já falou sobre isso, então você tem aqui um resumo que pode ajudar vocês a melhorar o conhecimento de vocês sobre trabalho em equipe. Então, quando você está em grupo, qual que é a vantagem? Você consegue pesquisar, analisar, você tem maior assertividade, o compromisso
as decisões são tomadas de forma mais articulada. Né? Quando você está individualmente, você tem algumas vantagens também. Né? Você não tem uma outra pessoa para compartilhar a decisão, você é mais eficiente, mas enfim, você potencializa a sua criatividade individual quando você está trabalhando sozinho. Agora, as desvantagens de se trabalhar individual são muito maiores. Né? Tomar decisão prematura, autoritarismo, trabalho isolado, desarticulado. E essa palavra desarticulado, ela é muito pesada para uma organização. A organização ela precisa trabalhar em equipe de forma sempre articulada. Não adianta nada. É aquela velha história, né, de um barco, de uma jangada, onde você tem 4 pessoas, 2 remam para um lado, 2 remam para o outro. Nenhum vai, o barco não sai do lugar. Sai. Se os 2 que estiverem de um lado forem mais fortes do que os outros 2, né, eles vão conseguir levar o barco para o rumo deles, mas com muito sacrifício. Então, saibam vocês que o trabalho individual, ele é bom, depende muito do que você está fazendo, mas na maioria das vezes você vai estar sempre em grupo e que você precisa, então, saber lidar com esse grupo. E se esse grupo não consegue lidar bem, você vai ter técnica, ou você pelo menos vai conhecer técnicas que possam te ajudar. A gente tem grupos formais e não formais, ou informais, né? Que, na verdade, o grupo formal é aquele que é estruturado pela liderança, né? Ah, a gente está no departamento financeiro. Então, vocês fazem parte do grupo financeiro. Mas existe um grupo ali dentro do financeiro que vocês unem porque vocês têm interesses, vocês têm afinidades. Já viram aquela história de que na sala de aula, por exemplo, tem o grupo da sala inteira, que estão só os alunos, tem o grupo da sala inteira que está o professor, tem o grupo só daqueles colegas, tem o grupo só daquelas colegas. Enfim, esses são grupos informais. Né? É um grupo que se forma de acordo com a finalidade de cada um, com a afinidade de cada um. E o grupo formal é aquele maior, que existe uma liderança, que está estruturado. Então, vocês podem estar dentro de um grupo formal e ter os grupos informais. As dinâmicas que nós vamos falar aqui, ou que vocês vão falar, na verdade, eu só vou apresentar algumas, mas quem vai atrás das informações de fato é vocês. Essas dinâmicas elas se aplicam a grupos formais. Porque o grupo, quando ele é informal, ele já tem afinidade, ele já tem um elo que é diferente de trabalho, tá? Então, quando a gente fala de dinâmica, de trabalho em grupo, a gente tem um ciclo, né, de vida. Isso aqui eu estou falando de grupo formal, tá? Você tem ali uma questão da primeira etapa, que é a formação desse grupo, né? A formação de um grupo. Geralmente, esse grupo ele nasce de uma dependência, de uma insegurança, porque você está sozinho tentando realizar um trabalho e não consegue, então você agrega outras pessoas, então você depende, você está inseguro, você precisa de orientação. E quando a gente vai formar departamentos dentro de uma organização, é mais ou menos a mesma forma. Né? Lógico, o financeiro já está montado, mas eu sozinho não dou conta, eu preciso de agregar outras pessoas. Né? Então, você vai começar a formar um setor ou um grupo. Quando você tem as pessoas, você passa pela essa fase de tempestade, que a gente fala que é conflito de ideias, que é quando as pessoas que você convidou para formar um grupo, elas começam, né, a opinar sobre aquilo que vocês estão fazendo, dar ideias, e aí podem surgir os conflitos, né? Você tem as ideias, você tem conflitos, e você fica naquela fase. Muitos falam de brainstorm, né? Tempestade de ideias. É quando você está no início de um projeto, ou você está no início da construção de um grupo. Feita essa fase, ou seja, feitas essas discussões, feitos esses conflitos de ideias, vem a normatização, que é onde você vai deixar claro, então, olha, depois do que a gente fez, os processos que nós vamos fazer são esses, as regras são essas e as atribuições de cada um são essas. Certo? Então, vocês, por exemplo, estão com um projeto para apresentar para um cliente, vocês vão fazer a equipe que vai montar esse projeto. Aí vocês montaram uma equipe de 7 pessoas, fizeram a tempestade de ideias sobre aquilo que é o projeto, sobre a ideia do projeto, e agora vocês vão normatizar, como se fosse colocar no papel o projeto e o planejamento para se cumprir. E aí o desempenho, que é a execução daquilo que você se propõe, né? E aí, na verdade, você pode ser um desempenho que vai ser muito longo, vai demorar muito tempo, ou se é um projeto mais curto, vai ser rápido. E aí você encerra o grupo. Então, quando a gente fala de grupo aqui,
Às vezes pode não ser o seu departamento, porque o departamento ele é vitalício, mas pode ser um grupo para execução de um projeto. E aí, quando chega no encerramento, vocês vão comunicar a experiência, vocês vão celebrar a experiência e encerrar o grupo de vocês. Se é um departamento, você não tem a parte do encerramento, né? Você tem constantemente tempestade, normatização e desempenho. Tempestade, normatização e desempenho. Porque no departamento, por exemplo, eu estou no departamento de compras. Ele não é um departamento que se desfaz, é um grupo dentro de uma organização. E ali dentro vocês têm constantemente conflito de ideias, normatização e desempenho. E o que acontece às vezes é que por entrar em uma rotina, a equipe se dispersa, ou a equipe não tem mais a mesma afinidade de antes, né? O relacionamento se desgasta, interpessoalmente falando, né? Ou até mesmo intrapessoalmente falando. Isso é muito típico de qualquer empresa. As pessoas começam a se desmotivar pelo trabalho delas de uma hora para outra. E isso quebra a produtividade do grupo, quebra a produtividade da empresa. E, de repente, você olha para a sua equipe, se você for gestor, e fala, meu Deus, o que está acontecendo com a minha equipe? Eu preciso mudar o cenário, eu preciso motivar eles, e motivação nem sempre está atrelada a financeiro, né? Eu preciso dar motivo para que eles trabalhem melhor, para que eles se relacionem melhor. E é por isso que, então, a gente tem a dinâmica. A gente vai falar um pouco do papel do gestor nessa formação de grupos, nessa tormenta que é a tempestade. O que o gestor ele precisa fazer? Ah, Thales, mas nós não seremos gestores. Não agora, né? Mas vocês, enquanto assistente, é bom que vocês saibam qual que é o papel do seu gestor, não para você criticar os seus gestores, né? Não é esse o papel, mas para você poder avaliar os comportamentos e ver o que você vai levar para a sua vida como ensinamento. Então, o gestor, na verdade, ele sempre tem como objetivo ajudar os membros do grupo a se conhecer melhor. E aí a gente está falando do processo do gestor nessa constituição do grupo e como se ele já estivesse caminhando para melhorar o relacionamento dessas pessoas, tá? E vocês, às vezes, vocês não são gestores, mas vocês são líderes de um grupo. Às vezes você recebe do seu gestor a função de executar um trabalho, ele fala, olha, forma uma equipe e executa esse trabalho para mim. Então, o seu papel enquanto gestor de um grupo é, primeiro, fazer com que os membros se conheçam. Você precisa dar condição para que eles se conheçam, para que eles saibam quem é quem e o que cada um faz. Você precisa dar para sua equipe direção e propósito. Se o líder da equipe não tem direção e propósito, provavelmente os membros também não terão. Então, é muito típico isso, por exemplo, em política, né? Em sala de aula. Se o professor não dá o propósito para a sala, não dá sentido para as aulas, eles se perdem. Ou seja, eu estou aqui dando aula, a frequência de vocês na aula online não é alta, porque a gente tem 34 alunos, geralmente na aula são 12, 8, 7. Então, assim, eu sei que é o perfil, mas se fosse em sala de aula, eu teria mais presença. Então, eu precisaria dar propósito para as aulas, dar sentido para aquilo que as pessoas estão fazendo. Esse é o papel do gestor ou do líder de uma equipe. Outro, envolver os membros no planejamento. Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que falar, todo mundo tem que ter voz, todo mundo tem que expressar, né? Fornecer informações necessárias para que o grupo comece a trabalhar. Muitos gestores ou líderes de equipe, eles concentram informações e não disseminam informações. Isso dificulta o trabalho. Então, essas 4 aqui é o papel que o gestor ou que o líder tem na hora da formação do grupo e como ele pode ajudar a melhorar a relação desse grupo, para que ele chegue a um processo de dinâmica ou que talvez ele nem chegue num processo de dinâmica. E muitas vezes o processo dinâmico ele pode ser evitado, não é que ele seja ruim, né, mas as pessoas têm muito medo de dinâmica. Então, você pode evitar que se chegue ao processo de dinâmica através de mudança de hábitos da rotina do grupo, né? Então, é um ponto. O papel do gestor na tempestade, que é aquela segunda etapa, né? Ele precisa ajustar a expectativa do grupo, ele precisa resolver os problemas de poder e de autoridade,
fazer acordos sobre como as tomadas de decisões e quem as toma, adaptar o papel de liderança de modo a permitir que o grupo seja mais eficiente, estimular os membros do grupo a assumir seus papéis. Então, durante a fase de tempestade, que é onde as ideias vão surgir sobre aquele projeto, sobre aquele grupo, o gestor, para mim aqui, as principais são resolver os problemas de autoridade, porque, por exemplo, você está num grupo que tem lá 20 pessoas, sempre tem um ou outro que se acha na autoridade pela função que ele ocupa. E às vezes naquele grupo ele não tem papel de autoridade, ele não tem poder nenhum, ele é um membro como um outro qualquer. Então, é papel do gestor, vamos usar a frase, colocar ele no seu devido lugar, que está lá embaixo, né, no último tópico. Estimular que cada um assuma o seu papel. Existe, às vezes, vocês, quando começarem a trabalhar, vocês vão perceber isso. Vocês são uma empresa, vocês têm um produto, vocês têm um serviço, mas surgem demandas. Ah, vamos precisar atender cliente tal, precisamos montar um projeto diferenciado para ele. E aí a gente monta uma equipe. E essa equipe é formada por pessoas de diversos níveis. E aí o diretor financeiro está lá dentro e ele acha que ele vai tomar decisões ali, e não é o papel dele tomar uma decisão. Então tem que fazer acordos sobre quem toma as decisões e como as toma. Então o grupo ele precisa ter claro, olha, a gente está organizando um evento e quem toma as decisões aqui é a Núbia. A gente trabalha todo o material, entrega para ela e a decisão é dela. Ela quem toma as decisões, tá? E essa liderança, ou essa tomada de decisão, ela precisa permitir que o grupo seja eficiente, não centralizador também, né? Não é deixar só ela nesse papel. Seguindo, o papel do gestor durante ou na execução dos projetos, ou na execução ou no andamento. Aí é o comum do dia a dia de qualquer gestor, né? É atualizar os métodos e procedimentos, ajudar o grupo a gerenciar sua mudança, representar e defender o grupo de trabalho, monitorar o progresso do trabalho e comemorar as conquistas. Então, o grupo está andando, o projeto está em execução. Qual que é o papel, então, do gestor? É acompanhamento, né? É ficar de olho nos resultados, é defender esse grupo caso seja necessário, e principalmente a última etapa aí, que é monitorar o progresso do trabalho e comemorar as conquistas. A maioria dos gestores de equipe, além de não favorecer o relacionamento interpessoal da sua equipe, eles não dão mérito a quem merece, né? Você faz o resultado, você consegue, e para o gestor é como se nada tivesse acontecido. Então é uma falha muito grande que precisa ser corrigida sempre, tá bom? Então, pessoal, qual que é o meu propósito aqui até agora? É dizer para vocês que vocês vão trabalhar em grupo sempre. Não vai existir situações sim, que vocês vão estar sozinhos em algumas atividades, mas no geral você está dentro de um grupo maior e você mantém relações com esse grupo. Essas relações podem ser melhoradas ou dificultadas a depender do gestor. O gestor tem um papel importante, mas vocês têm condições, aí eu falo vocês, mas isso não, na maioria das vezes não parte de um membro só, né? De melhorar o relacionamento a partir da estrutura ou de uma dinâmica de grupo. Eu acho que vocês já devem ter participado de dinâmicas de grupo, em processos de seleção. Vocês já devem ter participado de dinâmicas de grupo, às vezes em escola. Se quem já trabalhou, às vezes, dentro do trabalho. Então, a dinâmica de grupo uma estratégia para que você aproxime os membros ou para que você conheça os membros da sua equipe. Então, aqui, eu acho que são quatro. São quatro propostas de estrutura de dinâmica. Eu não vou apresentar as dinâmicas em específico. Deixa eu só permitir a entrada de uma pessoa aqui. Eu não vou apresentar a dinâmica em específico. Vocês é que vão pesquisar isso depois. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção, tá? Essa primeira aqui, a gente está falando de normas. É uma dinâmica de grupo, ou são dinâmicas de grupo, que favorecem o entendimento das regras de funcionamento de um grupo. Por exemplo, a gente está num grupo que a gente está tendo problemas que alguns não estão respeitando as regras. É como se fosse uma empresa e a maioria está chegando atrasado, está indo sem uniforme,
Ou seja, as regras não estão sendo respeitadas. E aí, então, a gente precisa de uma dinâmica que vai fortalecer normas. Aí tem um caso, estudo de High-Thorne, ou alguns só falam Thorne, né? A experiência de Thorne. O que é isso? É uma dinâmica. Eu não vou dizer qual é a dinâmica para vocês, pois essa vai fazer parte da nossa atividade, tá? O que essa dinâmica propõe? Ela propõe que faça-se que as regras formais e informais sejam descobertas. Através da técnica que vocês vão pesquisar, as pessoas começam a perceber quais são os pactos que estão implícitos naquele grupo. Ou seja, você vai colocar as pessoas para elas mesmas perceberem as regras, que seja formal ou informal, que não estão sendo cumpridas. E aí você consegue afetar a produtividade, o comportamento dos membros, a organização social, a alocação de recursos. Então, é uma estratégia que está pautada na revelação das normas. Tá? Quando vocês forem pesquisar, vocês vão entender. Ou seja, é um grupo reunido executando algo que vai fazer com que eles percebam as regras às quais eles não estão atingindo, ou as regras que eles precisam melhorar dentro do ambiente de trabalho deles. Depois, quais são as palavras-chave aqui? Ó? Isso aqui é uma estrutura de dinâmica de normas. Agora a gente vai falar de uma estrutura de dinâmica de papéis, que é uma dinâmica onde você faz com que cada um entenda o seu lugar dentro de um grupo. Esse aqui eu vou contar não vou contar um pouco, mas o caso ou a estratégia é a prisão simulada de desembargo. Na verdade, isso aqui deu muito problema, essa experiência. Quem for pesquisar isso aqui depois vai se interessar, vai ler, porque é um experimento social muito controverso, né? É como se você simulasse uma prisão e cada pessoa tem o seu papel. Você tem o detento, você tem os vigias. E aí você vai trabalhar nessa dinâmica identidade, percepção, expectativa. Porque eu sou prisioneiro, então eu vou assumir a identidade de prisioneiro, o outro vai assumir a identidade de vigia. Vocês conseguem, então, trabalhar a percepção, a expectativa que você tem do papel do outro, e aí você acaba vendo conflito de papéis, né? E você tem, de certa forma, uma avaliação sobre a ética do trabalho que você está. Então, essa segunda forma de estrutura, que é a prisão simulada, vocês podem ver que é o mesmo autor, tá vendo? O Robbins, página 192. Aqui a gente tem o Robbins na página 190. São dinâmicas que ele propõe, ou experiências, né, que ele propõe, para que se conheça melhor a sua equipe e que melhore o relacionamento entre ela. Depois a gente tem um estudo de caso também sobre conformidade social, que é submissão às normas e às expectativas dos grupos de referência. Aí aqui a gente tem o estudo de Solomon Asch, também está lá no livro do Robbins. Esse aqui é para que o gestor ou para que a equipe perceba como é que é a submissão às normas e como é que é a expectativa dos outros grupos. Ou como que o seu grupo ele percebe a percepção dos outros sobre vocês. Ou seja, eu como gestor preciso entender como que vocês se sentem em relação à diretoria, por exemplo. Nós somos, por exemplo, do almoxerifado. Estamos aqui. E eu sou gestor do almoxerifado. É de minha responsabilidade. Mas eu percebo que a nossa equipe não está bem, que vocês se subjugam demais em relação a outros setores. Eu queria saber como é que vocês se sentem em relação aos grupos de referência, por exemplo, diretoria, administração central, tal. E aí a gente faz essa dinâmica. E aí a gente consegue perceber, então, como está o nível de conformidade de vocês em relação aos demais setores. Essa é uma dinâmica menos utilizada, né? Mas isso acontece em grandes empresas, né? E aí, por último, a questão do status, né? Posição social do grupo como um todo e de seus membros individualmente. Essa aqui é muito para a gente identificar como que você se comporta ou qual que é a sua referência de si mesmo, qual que é a sua hierarquia. A gente avalia o poder de influência do colaborador, do participante do grupo. A gente avalia as competências dele, a gente avalia as características pessoais que os outros admiram em você.
Então, a gente fala de dinâmicas de status. É como se a gente colocasse o grupo reunido e aí vocês vão começar a perceber, por exemplo, o que a Núbia pensa da Monara, o que a Monara pensa da Núbia, mas não pensa no sentido ruim. São as características que as pessoas admiram. Não se trabalha nesse tipo de dinâmica os defeitos ou as imperfeições que um membro da equipe tenha. O foco é sempre você melhorar o relacionamento da equipe. Então, para melhorar, você coloca sempre um ou outro para dizer das qualidades que o outro tem, tá? Esse aqui ainda continua a mesma estrutura, tá? De status, vai falar de alguns símbolos, né? Que depende muito da cultura. A norte-americana, por exemplo, a aparência, conquista e posses pessoais. Na britânica, classe social, que é o ter procedência. A latina e asiática, hierarquia e afiliação familiar, ser apadrinhado do chefe. Então, como que é o nível de status? Quais são os símbolos de status dentro da organização que vocês estão? Ou seja, ter status aonde eu estou significa ser apadrinhado de alguém, é ter procedência, é aparência. Quando a gente fala de mercado de trabalho, nenhuma dessas duas primeiras se encaixam muito bem. A gente vai muito para três, para a nossa latina e asiática, né? Que é, na verdade, o que é o status dentro da organização. Tem muitas empresas que status é você ter relação com o seu chefe. Você é um cara reconhecido dentro da sua organização porque você tem um bom relacionamento com o seu chefe, porque você é parente, enfim. Mas, via de regra, o ideal é que o status seja concedido pela competência dentro daquilo que ele faz. E aí aqui a gente tem algumas, não é regras, né, mas algumas coisas que podem ajudar vocês, ou vocês podem avaliar um pouco aquilo que vocês vão pesquisar hoje. Possíveis vantagens e possíveis desvantagens de algumas dinâmicas de grupo. Quando os grupos são grandes, maior que 12 pessoas, por exemplo, o que a gente tem de vantagem? Você tem uma diversidade maior, você tem mais contribuições, ou seja, mais opiniões diferentes. Você tem decisões que são mais democráticas, ou que representam um coletivo maior. Então, quando você faz uma dinâmica de grupo com todo o grupo realmente, você acaba tendo uma percepção melhor. Quais são as desvantagens? É difícil chegar num consenso, porque são muitas pessoas. Você acaba que, nessa mesma dinâmica, coloca subgrupos e existe o menor esforço individual. Né? Ou seja, às vezes um participa menos do que o outro, porque é muita gente para participar. Então, na hora de montar uma dinâmica, pense bem qual que é o seu objetivo. Porque, às vezes, é melhor que o que você faça 5 dinâmicas de 5 pessoas do que uma dinâmica só com 25 pessoas, tá? Então, quando você tem grupos menores, de 5 ou menos, você tem uma maior rapidez na tomada de decisão das pessoas, as pessoas são mais rápidas, elas são mais coesas, e exige delas maior esforço individual. Então, você acaba conseguindo perceber melhor as pessoas. As desvantagens é menos diversidade, menos representatividade em relação ao coletivo. Mas, por exemplo, quando vocês participam de processos seletivos, vocês podem perceber que as dinâmicas, elas não são, na maioria das vezes, com todos que estão participando do processo. Eles reduzem a equipe. Olha, a gente vai fazer de 5 em 5. Então, quando você vai lá no seu horário, geralmente tem mais 5, 4, 6 pessoas. É muito raro acontecer uma dinâmica para processo seletivo, onde você tem 12 pessoas numa mesma sala participando do processo de dinâmica, tá? Então, existem vantagens e existem também as desvantagens de um grupo grande. Principalmente se for um processo seletivo, vocês sempre vão perceber que vocês vão para grupos pequenos, tá? Agora, quando você está na sua organização, pode ser que os grupos maiores façam mais sentido, porque você precisa entender o coletivo. Aqui tem alguns exemplos que vocês vão, mais alguns exemplos que vocês vão poder utilizar na hora da pesquisa de vocês. Folga social. É experimento do cabo de guerra. É uma dinâmica. Folga social, na verdade, é quando você, dentro de um grupo, é o folgado, né? Você percebe que na sua equipe existem pessoas muito folgadas.
Então, você quer fazer uma dinâmica que ajude as pessoas. Você não quer chegar naquelas pessoas e chamar atenção para que gere um clima pior. Você quer fazer uma dinâmica que vai te ajudar com isso. Então, você tem o experimento do cabo de guerra, que, na verdade, você tenta diminuir, né, os esforços individuais. Você tenta levar o grupo a um esforço coletivo. Então, possíveis causas: diluição das responsabilidades, menor pressão sobre o desempenho individual, nivelamento por baixo e pacto de mediocridade. Isso são as causas. Por que que se chega nesse nível, né? Ah, as responsabilidades foram atribuídas muito para fulano, então ele que se resolva, meu papel é só esse, né? Então, vocês precisam conseguir identificar no grupo, se isso é um problema do grupo de vocês, o cabo de guerra que vocês vão pesquisar pode ser, sim, uma boa saída para tentar resolver. Porque no cabo de guerra ele vai entender o seguinte, é a brincadeira mesmo, né? Ele vai entender que se você usar menos força, ou se você não participar, aquele que está sozinho com certeza vai perder. Certo? Então, é fazer uma experiência que deixe claro que todos têm sua importância, que todos têm que participar da mesma forma. Não dá para participar um só, porque ele sozinho não vai conseguir vencer. Então, depois vocês vão pesquisar o experimento do cabo de guerra também. Coesão, grau de identificação. Coesão, a gente já falou muito sobre isso, não vou nem individual, né? Mas como que você aumenta a coesão no grupo? Né? Por exemplo, todas essas dinâmicas servem para o grupo, mas como a gente pode ter algumas estratégias para ajudar o grupo a melhorar o seu nível de coesão? Primeiramente, se for possível, reduz o tamanho do grupo. Né? Você tem um grupo de 20 e não está coeso, cada um está falando uma coisa, cada um está fazendo uma coisa, estão entrando em conflito. Tenta reduzir o tamanho dele. Não é possível, então você vai ter que trabalhar dinâmicas, você vai ter que trabalhar um processo de integração, mas reduzir o tamanho do grupo é sempre uma opção. Trabalhar a integração dos membros. Quando os membros chegam nesse grupo, é você fazer o trabalho de integração, mostrar o ambiente, mostrar os membros, fazer uma apresentação, fazer um momento em que eles se conheçam, em que eles se apresentem, para que todo mundo saiba quem ele é no dia que ele chega. Reforçar a identidade desse grupo. Você criar um espaço, um símbolo, aumentar o status dele para os outros grupos, diferenciar a característica dos grupos. Então, por exemplo, é você criar a identidade do seu grupo e começar a separar vocês dos outros, né? Nós versus os outros. O que diferencia esse grupo dos demais grupos da nossa organização ou de uma outra organização qualquer? Estimular a competição com os outros grupos. Tem que se tomar muito cuidado com isso aqui, porque se você estimula demais, você pode gerar problemas. Mas se o grupo é uma empresa concorrente, beleza. Mas se são grupos internos, tem que tomar cuidado até onde você vai incentivar essa competição. E recompensar o desempenho coletivo. Se, de certa forma, a empresa se sente, ou se o funcionário, melhor, se o funcionário se sente valorizado por aquele desempenho que ele teve, a coesão ela começa a acontecer, tá? Aqui tem mais um caso, né? Mais uma experiência que vocês podem pesquisar no final. É o pensamento grupal, quando a pressão da conformidade impede a autocrítica do grupo, inibindo a inovação e as visões divergentes. Aí tem o exemplo da explosão de Colômbia, né? Tá lá no Robbins também. É uma dinâmica. O que é, na verdade, isso aqui? É quando o seu grupo, ele não percebe o quanto ele está ruim. Ou seja, ele está tão conforme, ele está tão acostumado que ele não consegue se criticar. Ele não consegue se avaliar. E aí você já tentou de tudo para que o grupo percebesse os seus erros, mas ele não consegue. E aí então você vai e faz uma dinâmica para que vê se o grupo consegue perceber isso. Ou seja, ele não consegue se autoavaliar, e aí de certa forma ele não consegue ter outras visões. É como se ele estivesse na zona de conforto dali e ele não saísse. Né? Não consegue se movimentar para um outro caminho. E aí você pode fazer uma experiência de grupo para melhorar isso, né? Como evitar o pensamento grupal? Ou como evitar que
essa conformidade aconteça, ou essa zona de conforto se torne ampla demais. Aí você tem, ou você diminui o grupo, trabalha com grupos menores, e geralmente quando o grupo é maior, esse sentimento de conformidade ele é muito, muito fácil de ser instaurado. Então, se você reduz o grupo, você acaba melhorando um pouco isso. Encorajar as lideranças participativas, estar pronto para rever valores, premissas e crenças do grupo, recompensar a comunicação, a discussão. Então, às vezes, o grupo ele não discute, ele está muito conforme. Tudo que se fala, faz, não se discute. O processo não está certo, mas ninguém fala nada. O processo está dando errado, mas ninguém fala nada. Nós estamos aqui num grupo de passivos, de sujeitos passivos, que não querem discussão, que não querem briga, que não querem nada. Então, o grupo está em conformidade demais. Então, você precisa recompensar a discussão. Como que a empresa vai fazer isso não é muito fácil. É como que ela vai fomentar as discussões, né? Levar para reunião todo dia. Na reunião de manhã a gente vai falar sobre isso, cada um tem que trazer um ponto de vista. É como se você estivesse estimulando as pessoas a participar. Uso de técnicas como brainstorm, reuniões eletrônicas. O que é brainstorm? Brainstorm é a tempestade de ideias. É como se você pegasse assim, olha, esse é o problema, e amanhã a gente vai fazer uma reunião e vocês precisam trazer uma chuva de ideias sobre isso. E realmente provocar as pessoas a falarem, tá? Focalizar nos problemas, nas soluções e não nas pessoas, evitar punição pelos erros e apontar as direções certas. Então existe essa dinâmica, né, para você resolver esse problema ou para tentar resolver, mas você pode trabalhar essas técnicas que também ajudam a resolver. E aí, no finalzinho aqui, tem só algumas coisas falando sobre coordenação de equipes. Porque, na verdade, o meu sentimento é de que eu estou falando com pessoas que querem acessar o mercado de trabalho, mas que por essa busca de conhecimento, logo vocês vão coordenar equipes, né? Quem faz as coisas acontecerem são pessoas de carne e osso, não cargos, títulos ou postos organizacionais. Essa fase é do Jack Welch. O que a gente precisa entender quando a gente vai coordenar uma equipe é que não é a minha função, o meu posto que vai realizar as coisas, são as pessoas. E geralmente são pessoas que estão em outras posições que não a minha. Então eu preciso reconhecer a pessoa e valorizar ela quando eu coordeno a equipe. A coordenação de equipe é feita pela valorização das pessoas, tá bom? Aí aqui vai falar de quem é composta a equipe, né? Mas isso a gente já passou por isso, tá? A gente fala que a equipe ela tem então vários membros e que eles estão em torno de objetivos, né? Objetivos comuns, corresponsabilidade, habilidades complementares, medidas de desempenho comum, abordagens comuns. Então, na verdade, uma equipe ela é um conjunto de coisas convergindo para um único objetivo final. Então, ou seja, os objetivos comuns eu tenho que estar com 100%, as abordagens, as medidas, tudo tem que estar muito bem alinhado com todos da equipe, para que você possa dizer que a sua equipe é de alto rendimento. Então, aqui os fundamentos. Os objetivos têm que ser claros, os atributos dos integrantes, e tudo a gente já passou por isso. Só é uma forma de você reforçar tudo que nós já dissemos. Aqui tem um slide bacana. Desafio de liderar equipes de alta performance. Na verdade, uma equipe de alta performance é aquela que está 100% alinhada. É aquela equipe que não tem uma divergência, ela tem um desempenho muito bom. E qual que é o desafio de se liderar essa equipe? É você, primeiro, ter os limites muito claros, porque, na verdade, por todos serem de alta performance, eles são muito proativos, eles têm muita atitude, então você precisa, né, estabelecer muito claro, olha, você vai até aqui, você não pode ir além. Diferenciar os membros, tarefas interrelacionadas, autonomia, responsabilidade coletiva. Então, liderar a equipe é igual para todas. Mas quando você está com a equipe de alta performance, você acaba tendo que dobrar as suas habilidades para conseguir gerenciar, tá?
Pessoal, basicamente é isso. Eu não vou entrar nesses tipos de equipe, porque na verdade a gente já falou um pouco disso aqui. O grande foco da nossa aula de hoje são as dinâmicas. Então, o que eu quero que vocês entendam, a grosso modo, para a gente falar sobre a atividade de hoje? Vocês estão aprendendo nesse componente a se relacionar em grupo, a melhorar a relação interpessoal de vocês. E, às vezes, você construiu sua inteligência emocional, melhorou o seu relacionamento nas áreas que era possível melhorar, e você percebe que o grupo não engrena, né? O grupo não vai, as relações não se fortalecem. Mesmo que você, enquanto assistente, fez o seu papel, buscou o seu conhecimento, melhorou, o grupo em que você está inserido não progride, as coisas não avançam, a comunicação não acontece. Então você precisa pensar estratégias para o grupo e não mais para você, ou não mais para João Maria. Porque às vezes acontece muito isso, né? Você fala assim, nossa, eu tenho habilidade para lidar com as pessoas. Eu me preparei para isso. O fulano ali também ele é uma pessoa boa, né? Tal, é um profissional excelente. O outro da minha equipe também é um profissional excelente, mas quando a gente está junto, a coisa não acontece. Então, nesse caso, é importante que vocês pensem em dinâmicas ou aconteçam dinâmicas que ajudem esse grupo. Geralmente, quem vai pensar isso é a galera do RH. Mas vocês precisam entender que quando alguém propõe uma dinâmica para vocês, é porque algo não está certo, tá? Então, esse é o ponto principal daqui para vocês. Eu quero que vocês entendam que quando vocês estiverem dentro de uma organização e proporem dinâmicas, vocês precisam participar dela porque ela tem um fundamento. Não é brincadeira, né? Quando muita gente pensa que é. A dinâmica, por mais que ela seja lúdica, engraçada, ela tem um fundamento psicológico, organizacional por trás. Vocês agora, no início da carreira de vocês, vão estar muito mais como participantes do que como organizadores de dinâmica. Então, vocês precisam entender que ela é importante para que as relações entre o grupo se fortaleçam e aconteçam. Pode ter 10 pessoas, todas as 10 com muita inteligência emocional, mas quando vai para trabalhar com o grupo, não vai. Então, qual que é a proposta da atividade de hoje para vocês? Eu vou colocar lá no grupo o vídeo dessa aula, vou colocar o slide. A proposta é que vocês pesquisem essas dinâmicas, que vocês apresentem elas. Então, na verdade, eu vou pegar aqui, por exemplo, o de Marci. O de Marci vai responder a questão dele. O de Marci gostou dessa dinâmica aqui, ó. Cabo de guerra. Experimento do cabo de guerra, Robbins, página 197. O de Marci quer apresentar essa dinâmica sobre folga social. Ele vai lá no fórum e vai falar sobre folga social. Ele não vai falar o que ele acha de folga social a início. Ele vai apresentar a experiência. Aí basta pesquisar, ó, experimento de cabo de guerra, administração, ou dinâmica de grupo de cabo de guerra. Ele vai ler um pouco sobre aquilo, né, o que ele entendeu, e vai dizer lá no fórum, olha, a folga, a dinâmica de cabo de guerra, ela é aplicada quando existe uma folga social dentro dos grupos, que é quando um trabalha mais que o outro, ou quando um tem mais funções que o outro. A dinâmica consiste nisso, isso e pronto. A Núbia, por exemplo, ela já gostou mais dessa aqui, ó. A prisão simulada desembargo, que é uma dinâmica que trabalha para reconhecimento dos papéis. Então a Núbia vai lá, olha, a prisão simulada, a dinâmica de prisão simulada desembargo é aquela utilizada quando os papéis do grupo não estão muito claros, ou quando precisa deixar mais claro o papel do grupo. Ela consiste em apresenta a dinâmica e fala um pouco dela. De certa forma, o que eu queria que vocês tentassem observar? A aluna 1 foi lá e respondeu e falou sobre esse primeiro aqui, estudo de Thorne. Se possível for, quando você for responder, faça de um outro. Vamos tentar, vai repetir, não tem jeito, né? Vai repetir.
Mas, por exemplo, se a Andreina respondeu sobre a prisão simulada, o de baixo fala de uma outra, para que todos apresentem, não vai ter dinâmica para todo mundo, né? Lógico que não. Algumas vão se repetir. Mas quando for repetir, lê o que o colega colocou, pode comentar na que o colega colocou. Por exemplo, ó, eu fui lá e falei sobre a prisão. O de Marci também quer falar sobre a prisão. Então, ao invés dele responder o meu comentário lá em cima do professor, ele responde ao comentário que eu coloquei embaixo. Não sei se vocês já perceberam lá na plataforma que embaixo de cada aluno tem uma opção responder. Por exemplo, eu coloco a postagem maior e vocês clicam em responder, né? Aí vocês me respondem. Se a Núbia foi lá e respondeu, embaixo da postagem da Núbia tem um responder. Se você vai falar da mesma dinâmica que ela, responde ao comentário dela. Entende? Eu vou até abrir a plataforma aqui e mostrar isso para vocês. Mas entenderam a proposta? Cada um vai falar um pouco sobre uma dinâmica. Então a gente tem aqui, vocês podem falar de outras, tá? Aqui a gente tem o estudos de Thorne, é uma que fala de normas. A gente tem a prisão simulada, que fala de papéis. A gente tem de conformidade social, que é o do Ash. Essa de status não tem nenhuma sugestão aqui, mas é um tipo de dinâmica, tá? Que vocês podem pesquisar. Aí depois vocês vão ter a folga social, que é o cabo de guerra. Depois a gente tem a explosão de Colômbia, que é para pensamento grupal. São essas. Então, ao todo, a gente tem seis dinâmicas aqui que vocês podem utilizar, tá? Esse aqui, ó, por exemplo, eu estava lendo algumas coisas sobre a prisão, tá? O controverso experimento do aprisionamento de Stanford, que na verdade é o mesmo desembargo que vocês vão ler. Eu vou só abrir a plataforma aqui, só para mostrar para vocês como que vocês respondem ao colega e não ao professor. E aí eu já abro para vocês fazerem as perguntas, tá? Vocês vão lá no curso de vocês, normal, componente 2, fórum de discussão. Eu ainda não coloquei o fórum de hoje, vou colocar assim que o vídeo terminar de subir. Mas, por exemplo, deixa eu abrir, foi o primeiro? Tanto faz, vou pegar um aqui. Introdução ao empreendedorismo. Uma aula qualquer. Tem o texto que eu coloco, e aqui embaixo da minha postagem, tem a opção responder. Quando você clica aqui, você está respondendo a minha pergunta que eu fiz aqui para vocês. A Andreina, ela veio aqui e fez o comentário dela. Se eu clicar em responder a Andreina, o meu comentário vai ficar abaixo do dela, independente de quem responder depois. Então, se a Andreina tiver falado sobre aquilo que você quer falar, você vem aqui embaixo da postagem dela e responde aqui. Porque aí o que vai acontecer? Todos aqueles alunos que falaram da mesma dinâmica vão ficar juntos, tá? Então, por exemplo, olha quem já respondeu, vê se alguém já comentou do que você quer comentar. Se alguém já comentou, você vem cá e responde à pessoa. Não, ninguém comentou do que eu quero. Aí você responde aqui em cima para mim. Certo? Beleza? Vocês entenderam? Vocês querem perguntar, falar? Fique à vontade. Tá, ninguém falou. Então, vocês entenderam a proposta da atividade, né? Então, vocês vão pesquisar dinâmicas de grupo e vão falar sobre elas. O que ela serve, para que ela serve, qual que é o objetivo dela, como que ela é executada. E depois você pode comentar um pouquinho dela, se você quiser, lá no final. Beleza? Então, a início, você vai falar sobre o que ela serve e como ela é executada. Você pode pesquisar e colocar lá. E aí, depois, você fala um pouco da sua percepção disso. Tudo bem? Sem dúvidas ou com dúvidas? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Beleza, o que vai acontecer?
eu vou finalizar a aula. A dinâmica que lá no grupo ficar mais bem definida, certo? Por exemplo, várias pessoas falaram sobre a prisão. Dependendo da dinâmica dá para a gente fazer, dependendo não dá. Mas a dinâmica que ficar mais bem conceituada, aquela que ficar mais bem estruturada, é a que nós vamos realizar entre nós. Dá para fazer online? Não dá? A gente vai ver depois. Eu vou deixar vocês responderem lá. A dinâmica que ficar mais bem apresentada é a que nós vamos fazer em sala. Aí, se não der para fazer online, eu tento adaptar ela para a gente fazer em sala da melhor forma possível. Beleza? Combinados estamos? Beleza. Pessoal, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no WhatsApp, lá na plataforma também. Daqui meia hora a aula vai estar lá com o vídeo, com os slides. Mas enquanto isso, vocês podem ir pesquisando a dinâmica. Eu sei que vocês vão anotando algumas coisas aí. Vocês já podem ir pesquisando a dinâmica que vocês querem apresentar. Eu quero apresentar uma dinâmica que não estava aqui. Tudo bem, fique à vontade. Mas aí você precisa me dizer para que ela serve tudo direitinho. Tá? Porque tem outras que não são só essas. Então você pode ficar à vontade de pesquisar uma outra dinâmica também. Ok? Dúvidas, me chamem, por favor. Abraço e boa quarta-feira para vocês. Falou, até mais. Até mais. Alô, Dimarci.